O nosso Política em Pauta de hoje não podia deixar de analisar esta crise profunda dos combustíveis no país, da explosão de preço dos combustíveis e da paralisação dos caminhoneiros. A gestão que Temer e parentes estão levando adiante na Petrobras foi o início da construção deste caos que o Brasil se encontra nos últimos dias. A liberdade total de preços para que a Petrobras passasse a ser dirigida como se fosse uma empresa privada de petróleo, como se fosse a Shell, como se fosse a Exxon, e não uma empresa pública que tem que atender às necessidades da economia brasileira, levou a este caos. Como é que nós podemos admitir um país onde o salário mínimo seja corrigido ao longo dos últimos 2 anos em 6, 7% e o preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha aumente 57%, 60%, 70%. A explosão de preços dos combustíveis no Brasil, ela desenhou este caos que nós estamos vivendo hoje. E a tese de Pedro Parente do governo Temer é de que os preços tinham que ficar livres. E ao invés de atender o interesse da economia do país, adotaram a prioridade de atender o interesse daqueles investidores de bolsa da Petrobras, grandes investidores. E o Brasil perdeu bilhões e bilhões de reais nos últimos dias e nós temos que corrigir os rumos de gestão da Petrobras. Pedro Parente tem que ser demitido o quanto antes da presidência da Petrobras. Porque nós não podemos ter uma companhia de petróleo no Brasil que trabalhe para atender o interesse dos ditos mercados do petróleo. A Petrobras tem que atender o interesse da economia brasileira, o interesse do desenvolvimento nacional, o interesse da geração de empregos no Brasil, o interesse de ter petróleo, gás de cozinha, gasolina e diesel em preços adequados para que o país possa se mover e se desenvolver. Veja o que tem sido a política de Temer e Pedro Parente na Petrobras. Nós estamos exportando cada vez mais óleo cru, ou seja, estamos nos transformando em exportadores de uma commodity, de óleo cru, e estamos abrindo mão de industrializar petróleo no Brasil, diminuindo o ritmo de trabalho das refinarias brasileiras. As refinarias brasileiras estão operando com 30% a 35% de ociosidade. E Parente e Temer decidem importar diesel dos Estados Unidos, importar combustível de outros países do mundo, e evidentemente abrindo mão de empregos no Brasil e gerando empregos lá fora e valor agregado lá fora. Então é um desastre esta chamada gestão de mercado que Pedro Parente está fazendo na Petrobras. Ele foi posto ali, na verdade, para cometer o crime de lesa-pátria de destruir progressivamente a força e a pujança desta grande empresa pública que o nosso país tem. E o mercado de petróleo ele é oligopolizado. Vamos parar com esta bobagem de falar em mercado livre para determinar preço de derivados de petróleo. Ou existem grandes multinacionais privadas, como a Exxon, a Shell e outras, ou existem grandes empresas públicas que atuam na área de petróleo. O Brasil tem uma grande empresa pública, de capital aberto, mas que é de controle público. E, portanto, esta empresa tem que servir ao desenvolvimento nacional. Ela tem que garantir a geração de empregos aqui dentro. Ela tem que retomar uma política de exigência de conteúdo nacional nas suas compras. Antes desta crise dos preços, o Pedro Parente já criou a crise do desemprego no setor naval e em outros setores que atuam na industrialização daquilo que está em torno do mercado de petróleo. Então nós precisamos recuperar a indústria naval brasileira. Precisamos voltar a ter combustíveis com preços razoáveis para o desenvolvimento nacional. Qual é a saída para a Petrobras? É aprofundar esta visão, aspas, de gestão pseudo-empresarial ou é retomar a empresa como uma empresa para ser dirigida com uma visão estratégica de que ela seja fundamental para garantir o desenvolvimento nacional, garantir o fornecimento de combustíveis a preços razoáveis? Imagine quantos bilhões o Brasil perdeu com esta crise toda absurda de falta de fornecimento de gasolina, diesel e etc. Quer dizer, este prejuízo o doutor Pedro Parente não faz.
esta conta. Ele faz aquela conta de que a Petrobras tinha que vender a gasolina cada vez mais cara, o diesel cada vez mais caro e o gás cada vez mais caro, a tal ponto que hoje 1.500.000 famílias de brasileiros voltaram a ter que cozinhar com lenha porque não podem mais usar o gás por conta do preço proibitivo do gás. Então é hora de parar com esta lógica. Precisamos afastar Pedro Parente da presidência da Petrobras, colocar ali um presidente que represente o interesse nacional, que dirija a Petrobras para que ela volte a ser uma empresa para alavancar o desenvolvimento do Brasil. Nós não podemos nos transformar em exportadores de petróleo cru e importadores de derivados de petróleo, que são aquilo que agrega de fato valor no nosso país. Nós temos que recuperar a indústria naval, temos que recuperar a produção a pleno das nossas refinarias para ter preço mais justo. Este é o caminho que nós estamos hoje. Infelizmente o Brasil vive esse caos por ter um governo totalmente ilegítimo, que não tem um projeto nacional e que precisa ser substituído o quanto antes por um governo eleito pelo voto direto dos brasileiros. Enquanto este dia não chega, a demissão de Pedro Parente deve ser a primeira providência e imediata. A Petrobras não deve ser dirigida como a Shell, como a Exxon. A Petrobras tem que ser dirigida para atender os interesses dos brasileiros, que somos todos nós os maiores acionistas desta empresa que é pública. Ela tem que garantir a solução para esta greve, paralisação dos caminhoneiros, porque não há como mover o Brasil se nós quisermos que o caminhoneiro trabalhe com prejuízo no seu negócio. Então, esta greve dos caminhoneiros, ela foi feita porque, de fato, a atividade de transporte rodoviário estava inviável no nosso país. Não é como dizem os líderes do governo Temer, que esta greve seria contra o governo. Ao contrário, esta greve dos caminhoneiros foi uma espécie de grito final de alguém que estava asfixiado no seu negócio, da sua atividade e não suportava mais. É hora de demitir Pedro Parente e retomar uma gestão que atenda o interesse público na Petrobras.